Bom dia, 7h59, eu estou ao vivo e a cores. Voltando aqui para nossas leituras do livro de Eclesiastes, enrolando a língua, e capítulo 4, verso 6. Hoje é dia 18 de setembro, dia lindo. Vamos tomar café juntos? Estou te esperando aqui. Muito gostoso. Eu vim de férias, fiquei 15 dias de férias, fui pro casamento da nossa netinha, foi maravilhoso, incrível emoção de casar uma neta, maravilhoso. E aqui estamos de volta. Então vamos para a leitura de hoje do livro de Eclesiastes. Hoje é o dia 80º dia. Parabéns para nós que estamos aqui lendo, né? Então vamos lá. O verso 6, ele diz assim: bom dia quem está entrando agora. Dri. Bom dia, Dri. Vamos conversar, né? Vamos voltar ao vivo, onde a gente troca. Bom dia, querida. A gente voltei. Acabaram as gravações. Tava morrendo de vontade de voltar, com saudade de estar aqui com vocês de novo. 7h30 eu já estava pronta. Esperando aqui a hora de entrar. Então, vamos lá, Adri? Vamos comigo? Então, estou lendo capítulo 4, verso 6. Salomão diz assim: Bernardo, quanto tempo? Que bom que você está acompanhando. Fico feliz de ter você aqui comigo também. Então, o Salomão diz assim: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Vou repetir para quem está chegando agora. Melhor é um punhado com descanso, quer dizer, menos com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição do espírito, né? Aqui, o rei Salomão está nos chamando a atenção para o óbvio, claro. Eu achei óbvio, mas vamos lá. Ele está dando um alerta. Obrigada, Bernardo. O rei Salomão está dando um alerta contra uma armadilha que é o excesso, né? Quando a gente faz, é uma armadilha, né? E isso coloca... Por que a gente faz isso? Essa é a minha pergunta sistêmica de hoje. Por que alguém vai escolher trabalhar muito quando ele pode se contentar com menos, né? Nós estamos numa época, né, que nós somos uma sociedade que consome muito, né? Consome, joga fora, não tem reaproveitamento. Agora inventaram reciclagem, quer dizer, há poucos anos. Mas assim, as pessoas jogaram fora. Jerusa, bom dia. Eu vou ler a frase de novo para Jerusa, porque ela entrou agora, e daí eu sigo para todo mundo, tá bom? Então, o melhor é um punhado com descanso, um pouquinho com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição do espírito. Então, rei Salomão está nos alertando aqui sobre o excesso, porque nós vivemos uma sociedade, estava falando isso, onde o consumo é excessivo, né? Se eu for olhar no meu armário, e garanto que se você for olhar no seu também, você tem tudo muito. Eu tenho tudo muito, tudo muito. Mesmo a minha despensa de comida, mas eu sou sobrevivente de campo de concentração, minha mãe. Então eu tenho uma pequena desculpa, mas mesmo meu armário de mantimentos, tudo é muito. Tem um supermercado ali prontinho. Ilha, bom dia. Então, Salomão está nos colocando que o fato da gente querer mais, querer possuir mais, conquistar mais, tem um preço. E a alma, qual é o preço? A nossa alma fica muito cansada.
né? Porque é o corpo que está aqui. Beijo grande para você também, Inha. Então, quando a gente tem as mãos cheias, não significa que a gente tem plenitude, né? Muitas vezes é sobrecarga, é muito. Então, do ponto de vista sistêmico, quando a gente trabalha muito, pode ser uma forma inconsciente de ser fiel à dor dos nossos antepassados, né? Eu, por exemplo, me dei o direito, depois de muitos anos, de tirar 2 semanas de férias, né? Porque tinha uma desculpa, tinha o casamento da minha neta, da nossa neta. Mas foi graças ao Salomão. Eu aprendi com ele, tem que descansar, né? Então, mas eu venho de uma sobrevivente de guerra. E muitos de nós vêm de antepassados que passaram fome, de algumas guerras, exilados. E a mensagem que esses nossos antepassados nos passaram foi que eles só sobreviveram porque nunca pararam de trabalhar. Nunca pararam de trabalhar. Então a mensagem é: não para de trabalhar. Esse era o meu mandato, imagino que de muita gente igual ao meu, né? Então, trabalhar sem parar, incansável, sábado e domingo, foi o modo que os nossos antepassados garantiram a sobrevivência deles. Mas não precisa ser o nosso modo atualmente, né? A gente pode fazer diferente, né? Então, o que foi força e heroísmo para eles, muitas vezes se transforma em compulsão e excesso nas gerações que vêm depois, né? E aí a gente confunde dignidade com exaustão. Então eu preciso ficar exausta, quer dizer, eu só vou dormir quando eu estiver absolutamente exausta, porque isso me traz dignidade, né? Mas a vida, Salomão está dizendo aqui, ela não pede esse sacrifício. Não, ela pede o que a vida pede? Equilíbrio. A vida nos pede equilíbrio. Então, quando a gente faz a constelação, é comum a gente ver uma pessoa carregar um peso que é desproporcional a ela, que não é dela, né? Uma responsabilidade que não é dela também, né? Ela carrega de coisas. Quem entrou agora, bom dia. E ao investigar, né? Sempre quando a gente faz a constelação, aparece essa frase: eu trabalho por você, eu me sacrifico por você, ou como você, faço como você, mamãe, faço como você, papai, né? Para que seu esforço não tenha sido em vão. Então, o descendente, que nós somos descendentes, a gente não descansa, porque se a gente descansar inconscientemente, seria trair a luta dos nossos pais, ou dos nossos antepassados. Mas Hellinger diz o seguinte: a alma precisa de descanso para que o amor possa fluir. Então, quando a gente está nessa batalha diária o tempo inteiro, que nem uma máquina, a gente não entra em contato com a nossa alma e o amor não flui. Vira uma máquina. Não tem amor na máquina, né? Então, precisamos parar, né? Então, eu fui procurar nos filósofos o que eles falam sobre o excesso de trabalho, né? Então, Sêneca diz assim, olha que interessante, Sêneca, gosto muito do pensamento dele, ele diz assim, que pobre não é quem tem pouco, pobre é quem deseja infinitamente, que nunca nada é suficiente. Esse ser é pobre. O que seria suficiente, né? O que seria suficiente, né? Epicuro também alerta Epicuro que a serenidade vem do suficiente, não do acúmulo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente acumula. Eu estou me tomando de exemplo, mas eu vejo compra o tempo inteiro, né? Existe, como o Buda nos ensinou, o caminho do meio, né? Nem o vazio da inércia, nem o peso do excesso, mas a justa medida. Então, encontrar essa justa medida. Como diz Spinoza, a verdadeira liberdade é viver segundo as necessidades da nossa natureza. E o que a natureza pede? Pausa. Pede pausa. Deus criou o mundo
6 dias de criação do mundo, no 7º dia, o que ele fez? Ele descansou. Eu estava num dilema, porque desde que eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, eu falei, eu vou ler um verso por dia. E aí, de repente, eu me dei conta que eu não tinha sábado, não tinha domingo. Eu não tinha um dia que eu podia dormir até mais tarde. Eu estava acordando todo dia às 6 horas da manhã para preparar, para estar aqui às 7h59. E eu comecei a ficar cansada. E agora eu dou de cara com esse verso do Salomão que está dizendo, precisa descansar. Então eu acho que eu vou me dar um dia ou dois no final de semana de descanso. E vou começar essa leitura de segunda a sexta. Depois eu quero que vocês digam que se vocês estão de acordo. Se vocês preferem de segunda a sexta, se vocês preferem de segunda a segunda. Diz aí pra mim o que vocês sentem. Como é que vocês gostariam de acompanhar? Se for de segunda a segunda é melhor? Se for de segunda a sexta também tá bom? Estamos falando de descanso. Como seria para você? Conversa comigo. Fala, Giovana. Sueli, bom dia. De segunda a sexta, Ínia. Muito obrigada, Ínia. Vou descansar. Ínia, você é uma querida mesmo. Então vamos para os nossos exemplos literários. Uma vez eu vi uma peça não sei se vocês chegaram a conhecer, uma atriz, ela já está velhinha. Chamava assim, é baseada no O Escrivão. Ó, mais gente dizendo, segunda a sexta é bom. Obrigada, gente, vão me dar o final de semana de descanso. Estamos aprendendo com Salomão. Temos que aprender a descansar. Ele está falando que a alma precisa de descanso. Mas voltando aqui, muito interessante. Uma vez assisti uma peça encenada pela Denise Stoklos. Denise Stoklos é uma atriz excepcional. E ela não fala, né? Ela transmite a história inteira por gestos. E nesse aí ela falava, ela falava e fazia o gestual junto, ela juntou. E aí ela conta a história de um escrivão que trabalha exaustivamente, trabalha muito, se doa muito, ele se doa tanto que ele decide até dormir no trabalho, né? E aí um dia o dono do escritório chega para ele, pede uma coisa urgente e ele fala assim, eu prefiro não. Essa peça me impactou tão profundamente que eu uso ela nas minhas sessões de terapia, ensinando as pessoas dizendo, eu prefiro não. Você não precisa falar não, mas eu adorei essa peça. Eu fui procurar, o nome do autor é Bartleby e chama-se O Escrivão. Mas enfim, é só pela frase, eu prefiro não, né? Então ele é um grito dele falando, não, eu preciso ter o meu descanso, então eu prefiro não, né? Tem um filme que todo mundo conhece do Charlie Chaplin, em tempos modernos, né? E mostra ele lá com as duas mãos nas engrenagens, e aí ele sai do trabalho, ele continua com esse mesmo movimento. Não sei se vocês viram, mas é um filme incrível. As mãos estão ocupadas, mas ele está absolutamente desconectado, né? E aí essa mão, esse trabalho desconectado da alma, o que ela traz? Cansaço e aflição, né? E para terminar, eu achei aquele, quem não leu, leia, porque é muito legal, o livro Comer, Rezar e Amar. Tem o filme também, com a Julia Roberts, mas eu gostei do livro. Então a personagem principal é uma executiva em Nova York e resolve largar tudo e vai para a Itália. E depois, enfim, não vou contar o livro, mas ela encontra sentido na vida dela quando ela se permite descansar. Se permite comer, se permite sentir, meditar. Coisas pequenas, mas que vão devolvendo a vida a ela, né? Valores do nosso cotidiano que a gente passa corrida né? E devolve a vida. Me lembrei de uma outra história do pescador. Tem um homem, um altíssimo executivo de uma super grande empresa e tal, vai tirar férias num povoado de pescadores, ele acha o máximo. Então,
Aí ele chega lá no povoado, resolve passear, e daí ele vai para perto do rio e tá lá um pescador pescando. E ele observa o pescador pescando. Ele pesca um peixe, outro peixe. Ele falou, nossa, que cara esperto pescando. No dia seguinte ele volta a passear, tá lá o pescador pescando de novo. E aí a mente de empresário, ele chega pro pescador e fala, nossa, eu vejo que você pesca tão bem, né? Que maravilha. Ele falou, eu pesco para alimentar a minha família. Ele falou, não, mas você podia pescar mais, já que você tem esse dom de pescar bem, né? Você podia pescar mais e daí podia vender na vila os peixes que você pesca. E aí o pescador fala, mas para que eu ia fazer isso? Não, porque aí você poderia ter um dinheiro para comprar uma casa melhor. Tá bom, mas e aí? Não, mas aí você poderia também chamar os teus outros amigos pescadores e criar uma cooperativa onde todos vocês juntassem, pescassem os peixes e vendessem para a cidade. Aí vocês poderiam comprar caminhões que levassem os peixes para a cidade para eles chegarem fresquinhos. E assim ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele chega, não, e aí você teria uma grande fábrica de peixes, onde você faria todo tipo de peixes congelados, assados, sei lá, todo tipo de coisa. Você poderia ter uma super grande empresa com esse seu dom, né? Aí ele pergunta assim, e aí? Ele falou, bom, e aí, se eu, uma super grande empresa, mas ele falou, e aí? Ele falou, bom, aí você poderia tirar férias, você podia descansar, podia vir para uma vila de pescadores. Ele fala, pois pra quê? É uma história bem bonita que me tocou, né? Eu quis compartilhar com você. É mais longa, mas eu dei uma encurtadinha, né? Então, as minhas perguntas para hoje, né? Vamos nos perguntar. As suas mãos estão cheias demais? Dá uma olhada no que você está acumulando. É muito? Obrigado pelos coraçõezinhos. Quando você descansa, você se sente culpado ou o descanso vem com leveza? Como é para você? Será que no seu ritmo ou no meu ritmo de trabalho, eu percebi isso, eu estou repetindo a mensagem dos meus pais ou dos meus avós, que trabalhavam muito para sobreviver, era bem difícil a vida deles todos, né? E aí eu te proponho, hoje, qual seria um pequeno gesto de descanso? Tipo assim, vou parar, tomar um café com vocês, consciente da temperatura desse café, consciente do que eu engoli, por onde ele passou. Qual é a possibilidade de um pequeno gesto que você vai fazer hoje, que vai se conectar com o descanso para a sua alma? Conta para mim, vamos conversar um pouquinho? Essas minhas perguntas todas, enquanto vocês, Ínia, todo mundo que está aí, conversa comigo. 2 me autorizaram a trabalhar de segunda a sexta só, mas eu preciso de mais, Sueli, fala para mim o que você acha, né? Ângela, Paulo, bom dia, Jerusa, todo mundo que está aqui comigo, Bernard já respondeu. Então vamos lá. Como é que tá o descanso para vocês? Então, antes da nossa meditação, eu quero pedir para vocês compartilharem essa live com os seus amigos, para nós termos mais gente com consciência disso que o Salomão está nos ensinando, né? A transformação começa a partir da gente e a gente traz mais gente para caminhar com a gente também. Então, lembrando que essa live fica gravada, você pode assistir ela a qualquer outro horário,
pode passar ela para algum amigo assistir, né? E uma amiga, quanto mais melhor, gente assistindo. Não vale. A Índia está dizendo aqui, viver no presente e estar presente mesmo, né? Parece simples, mas nem sempre conseguimos. Quase nunca conseguimos, Índia. Quase nunca temos consciência do que nós... Que nem eu fiz aqui há 1 minuto atrás. Eu engoli um gole de café. E acompanhei o movimento do que estava acontecendo no meu corpo. Consciência está aqui no corpo. Se conectar com o corpo é uma forma de estar consciente. Então, eu estou pedindo para vocês compartilharem essa live, né? Ela está gravada. E quem faz parte do grupo recebe a transcrição assim que eu termino. Eu subo aqui na Instagram a gravação. E aí eu ouço a gravação de novo e transcrevo para vocês um resumo no grupo do Rei Salomão Cá Entre Nós. Para você entrar nesse grupo, se você ainda não faz parte, aqui em cima na minha bio tem um clipezinho, você clica nele, vou abrir uma série de links, um deles é o Rei Salomão Cá Entre Nós, você clica e automaticamente você já está dentro. Quem não está dentro ainda pode entrar hoje, antes de eu mandar, porque como eu vou transcrever, dá um tempinho, já entra, você já vai a partir de hoje começar a receber a live transcrita, tá bom? Então, vamos lá para a nossa meditação final. Vamos soltar o ar. Fechar os olhos. Respira normalmente, deixa o ar entrar. Imagina as suas mãos cheias de peso, papéis, compromissos, cobranças, objetos, obrigações, tudo que você está carregando aí na sua mão. E aí você sente como esse peso afeta o seu corpo, a sua respiração mais curta devido a esse peso. E agora solta. Deixa só um pouquinho numa mão. Um pouquinho, um grão de arroz, uma pedrinha pequena, uma flor. Deixa só um pouquinho. Na outra mão você deixa a mão vazia. Esse pouquinho e a mão vazia. Percebe que nessa mão vazia, o que acontece? Passa o ar, passa a vida. Percebe a sua respiração, mais descansada. Respira fundo. Se você puder repetir em voz alta, é muito bom se escutar, mas se não, repete para o seu coração. E você diz assim: eu honro aqueles que precisaram carregar tanto. Eu honro aqueles que precisaram carregar tanto. Agora eu escolho aquilo que é suficiente para mim. No pouco eu encontro a paz. Agora eu escolho o que é suficiente para mim e no pouco eu encontro a paz. No descanso, eu encontro a vida. No descanso, eu encontro a vida. E a nossa frase de hoje é: um punhado com paz vale mais do que 2 mãos cheias de inquietação. É o que o Salomão está nos ensinando. Um punhadinho pequeno, mas com paz, vale mais do que 2 mãos cheias com ansiedade e inquietação. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença, pela troca. Estamos de volta. Amanhã, sexta-feira, seguimos com o verso 7 do capítulo 4. Beijo carinhoso, muita vida para nós todos. Beijo. Até amanhã.